Amém. Bom, nós estamos já finalizando o terceiro mês desse ano, né? Terceiro mês do ano de 2019. Um trimestre já passou e passou muito rápido. Eu me lembro como fosse ontem, o Réveillon, estava lá na casa dos meus pais. E eu lembro também de ter boas expectativas. Eu lembro de ter boas expectativas acerca desse ano e pensar, fazer as resoluções de sempre, né? Emagrecer, por exemplo, isso ainda não aconteceu. Ou outras coisas também. Todos temos essas resoluções de fim de ano e pensamos e temos... A virada de ano, ela sempre nos traz muita esperança. Mas a verdade é que esse ano não está sendo um ano muito bom, não é? E para falar, por exemplo, das tragédias que nós temos visto, logo no começo do ano, 25 de janeiro, nós vemos aquela tragédia de Brumadinho, onde a barragem se rompeu, e mais de 200 pessoas morreram, mais de 100 continuaram desaparecidas, soterradas, então morreram. Então, provavelmente muito mais de 300 pessoas mortas. Depois, aqueles meninos morrem lá no centro de treinamento do Flamengo. Depois, o jornalista, que era muito querido de todos, Ricardo Boechat, morre num acidente de helicóptero. Eu tenho uma lista grande aqui. Eu digo que foi uma pesquisa bem deprimente de se fazer. Um avião na Etiópia cai, 157 pessoas morrem. Uma escola na Nigéria desaba e 20 crianças ou mais morrem. Um homem entra atirando em uma mesquita na Nova Zelândia e mais de 50 pessoas são assassinadas brutalmente. 2 jovens entram numa escola aqui perto de nós, em Suzano, e matam pelo menos 8 pessoas, além de se matarem também. Nas últimas 3 semanas, mais de 120 cristãos morreram na Nigéria. Isso, por algum motivo, não virou notícia em lugar nenhum, não sei porquê, mas mais de 120 cristãos foram perseguidos e mortos na Nigéria nas últimas 3 ou 4 semanas. Sem contar com os desastres naturais também. Enchentes no Rio, pelo menos 7, 8 pessoas morreram. Enchentes em São Bernardo, 12 pessoas morreram. E agora, a última, o ciclone que atingiu Moçambique. Quando eu terminei isso aqui, eram 600 pessoas mortas, mas provavelmente já são bem mais pessoas mortas. Além disso, nós temos uma série de crises políticas no mundo, na Venezuela, América Central. Então, a perspectiva em geral não é muito boa para o mundo. E, além disso, adicionando a isso, nós temos as nossas pequenas tragédias de cada dia. Todo dia uma família morre porque alguém foi assassinado em um assalto, ou alguém morre, ou tantas tragédias. E além ainda das nossas próprias tragédias, nossos próprios problemas, tristezas, dores, desânimo, depressão, solidão, dificuldades financeiras e problemas de saúde e etc. Ufa, quanta coisa, né? Isso tudo nos deixa bem cansado. E quando nós vemos isso, geralmente, todos nós que temos a esperança em Cristo, clamamos uma coisa, que geralmente é Maranata. Ou seja, volta logo, Senhor, não dá mais. Já deu aqui dessa terra. A gente não aguenta mais. E essa é uma esperança boa. É sinal de que nós temos a esperança correta, que nós conhecemos Jesus como o nosso verdadeiro Salvador.
Agora imagina você quem não tem essa esperança, o desespero e a desorientação que essas pessoas vivem. Então, é uma esperança boa. No fundo, nós sabemos que nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui como peregrinos de passagem por essa terra. E nós sabemos que nosso destino final é o céu. É o céu. E hoje em dia, o céu, tanto o céu como o inferno, são temas que não são muito falados, né, nos púlpitos da igreja de forma geral, né? E eu entendo o motivo disso. O motivo do céu não ser tão falado, ou o assunto do céu não ser tão popular, é porque as pessoas querem construir o reino aqui mesmo. Elas querem juntar tesouros aqui na terra. Sinal de bênção é ter tesouros na terra, segundo pensam alguns, principalmente os que pregam a teologia da prosperidade. Ser abençoado é ter coisas aqui, é ter um império, ou ter grandes riquezas aqui nessa terra. Então se prega muito mais sobre a terra do que sobre o céu, né? Ou até mesmo muito menos ainda do inferno. Então, mas o céu ele não é e não deve ser um assunto distante de nós. O céu ele não é um assunto como um conto de fadas ou algo que não é real. O céu é prático. O céu altera a nossa maneira de enxergar o mundo e a maneira que nós vivemos e nos relacionamos com as pessoas, com as coisas e com as situações aqui na Terra. Então é importante a gente sempre pensar e ponderar sobre o céu todos os dias. Eu lembro que logo quando eu me converti, um pouco tempo depois, eu ouvi o pastor comentando uma história de um homem que sempre pensava sobre o céu. E todos os dias de manhã, ele acordava antes de fazer qualquer coisa e no seu tempo de devocional ele ficava alguns minutos só pensando sobre o céu, imaginando como seria o céu, como seria encontrar Jesus, como seria viver eternamente, conhecendo e aprendendo sobre Deus. E ele fazia isso todos os dias. E isso com certeza mudou a vida desse homem. Mas por algum motivo a gente não tem esse pensamento. Às vezes a gente nem lembra do céu, eu não sei. Isso não passa pela nossa cabeça. Nossa perspectiva do céu, ela vai interferir diretamente na nossa perspectiva na terra. E não o contrário. Nós devemos enxergar as coisas da terra pela perspectiva de quem é do céu. E quanto mais nós desejamos o céu, menos vamos nos satisfazer com essa terra. Quanto mais nós desejamos o céu, menos vamos nos satisfazer com o que essa terra aqui pode oferecer. Eu encontrei uma imagem um tempo atrás e eu não tinha compartilhado. Assim. Eu botei até hoje no Facebook, eu compartilhei. Vamos ver se aparece aí. Não deu certo? Essa imagem aí, eu compartilhei hoje. O nome dessa pintura é O Primeiro Dia no Céu. E eu vi um tempo atrás, e como eu falei, nunca tinha compartilhado isso. Eu achei tão interessante, eu fico imaginando como vai ser o primeiro dia no céu. No piscar de olhos eu deixo essa vida miserável, essa terra desgraçada, e encontro com Jesus. Eu não sei nem o que eu vou falar. Eu não sei nem o que dizer. Eu não vou fazer essas perguntas que todo mundo fala. Vou perguntar por que isso, por que aquilo. Acho que eu não vou fazer nada disso. A primeira coisa que eu vou querer, com certeza, vai ser dar um abraço em Jesus e conhecer mais sobre Deus e tudo que Ele tem disponível para mim. Amém?
Abra comigo em Apocalipse 21. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então eu pretendo, de maneira ousada talvez, fazer uma exposição desse texto e falar um pouco sobre o céu e como nós devemos viver em vista disso. Tá? Então vamos a partir do versículo 1. Então vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Aqui é a descrição da nova Jerusalém, do céu, por assim dizer, a partir do momento de toda a consumação. Ele diz que João tem essa visão e ele viu um novo céu e uma nova terra. Então nós vamos habitar em uma nova terra. Essa terra que nós vivemos, ela está totalmente corrompida, totalmente poluída em todos os sentidos, e ela está dominada pelo pecado. A terra, ela é o maior palco, o palco do pecado, vamos dizer assim. Então, nós vamos habitar em uma nova terra. E diz também um novo céu. Mas por que um novo céu? Inclusive no céu, atualmente, existe a presença do pecado. Ué, como assim? Bom, o primeiro pecado, na verdade, aconteceu no céu. Quando Lúcifer se rebela contra Deus, né, a inveja, o primeiro pecado ocorre no céu. Além disso, nós vemos em Jó, por exemplo, que ele tem acesso, o diabo ele tem acesso ao céu. E em Jó 15:15 diz: se nem os céus são puros aos teus olhos, ou seja, nem os próprios céus são totalmente puros para Deus. E em Apocalipse 12:10 diz que ele, Satanás, o acusador dos irmãos, acusa diante de Deus noite e dia. Então, inclusive, o céu tem a presença do pecado. Então vai ser criado um novo céu e uma nova terra, totalmente puro e com ausência total do pecado. Versículo 2: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A Nova Jerusalém é algo incrível. Eu vou ler aí no capítulo 2 mesmo, no capítulo 21 mesmo. Olha comigo o versículo 15. Diz assim: o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Então imagina o tamanho dessa cidade. Isso é algo fora do comum de você pensar. Uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. Para você pensar mais ou menos isso, 2.200 quilômetros, talvez daqui até Salvador, Bahia, né? 2.200 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros, com certeza. Então, é uma cidade grande, né? É uma cidade bem grande. Isso quer dizer o quê? Uma coisa bem simples. Tem lugar para todos. Essa cidade está preparada, tem lugar para todos, para mim e para você. E ele disse que essa cidade é preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, essa imagem é uma imagem bonita. Você imagina a noiva toda enfeitada, adornada para receber o seu marido. É uma ilustração boa. Então, essa é a Nova Jerusalém, a cidade na qual nós vamos habitar. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora ele diz que que Deus estará com os homens. No início, esse era o propósito principal e primordial e primeiro de Deus. Era ter comunhão com o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, ele caminhava pelo jardim com o homem. Ele tinha comunhão íntima como um amigo. Mas o homem pecou, se rebelou contra Deus e quebrou esse relacionamento. Depois disso, com o povo de Israel, Deus habitava no tabernáculo. E a presença dele era representada também pela arca. Então o povo carregava o tabernáculo e ali estava a presença de Deus. Mas Israel também pecou e a presença de Deus se afastou e eles foram exilados. Até que Jesus veio na terra. Jesus veio em forma humana e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós, colocou o seu tabernáculo, o seu corpo entre nós. E assim nos deu a chance de termos novamente esse relacionamento com Ele. E agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita na vida de cada um de nós, da vida do seu povo e na igreja. Mas vai chegar um tempo que Ele viverá no meio do seu povo. Ele estará com eles e será o seu Deus. Você pode imaginar um lugar que você pode andar com Deus, ter comunhão com Ele para sempre, o momento que você quiser, o tempo todo, na verdade? Então, assim vai ser o céu. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Na visão de João, ele sempre usa muitos contrastes. Na cidade santa não haverá isso, ou não vai existir o mar, por exemplo. Mas aqui ele diz que não haverá, não haverá mais morte, tristeza, choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
E isso é uma coisa que nós vivemos e enfrentamos sempre: morte, tristeza, choro e dor. Lá não haverá mais, fazendo contraste com nossa realidade atual, porque e isso nos faz sofrer, mas lá não existirá. Então você pode imaginar todo o sofrimento que você passa ou já passou, tudo que te faz ou que já te fez chorar e ainda vai te fazer chorar, todo o sofrimento que você ainda vai passar, toda a angústia, toda a dor, morte, tudo isso não vai mais existir. E esse versículo é fantástico, ele nos traz um consolo tão grande, sabendo que em algum momento nós vamos estar na presença de Jesus, na presença de Deus, e nunca mais haverá, Ele mesmo vai enxugar as tuas lágrimas. Ele mesmo vai tirar tudo isso de nós, a morte, a tristeza, o choro e a dor. E como é bom, como vai ser bom você poder ser consolado por Jesus. Mas para que haja o consolo, deve haver o choro, deve haver a tristeza. E só pela tristeza e só pelo choro, por todo esse sofrimento, nós podemos ter dimensão da grandeza que vai ser o céu. E por isso nós sofremos, e todo o sofrimento ele nos traz, de certa forma, então, uma consciência mais ampla, talvez, do que vai ser o céu e do que vai ser a presença de Deus. Então lá, tudo vai ser passado. Tudo vai ser passado. A antiga ordem passou. O antigo sistema, o antigo mundo em que você viveu, vai ter passado. Então, hoje, com certeza, você tem talvez algum motivo para chorar. Talvez algum motivo para se angustiar. Algum motivo, alguma dor, alguma tristeza. Hoje mesmo, cada um de nós talvez estejamos enfrentando esse tipo de coisa, mas lá não vai haver mais nada disso. Então ter essa esperança do céu, ela é uma fonte de ânimo e uma fonte de consolo para o cristão aflito. Como nós lemos no Salmo 144 no começo, nossa vida é como um sopro, e ela passa muito rápido, e sabendo que logo vai passar, tudo isso vai passar, e nós estaremos com o Senhor. Isso nos deve trazer grande alegria e consolo. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, aquele que estava sentado no trono, Deus, o próprio Deus, disse: estou fazendo novas todas as coisas. E eu não consigo imaginar que coisas são essas. Eu não consigo, por mais criativa que a minha mente seja, é impossível imaginar quais são as coisas novas que Deus está preparando no céu, ou como vai ser. E a gente sempre tenta imaginar, o céu vai ser como fosse um culto para sempre, né? Eu vou ficar lá cantando louvor e ouvindo a palavra. Eu não posso dizer isso, porque isso é muito limitado. E eu acho que vai ser para sempre, talvez todo dia uma coisa diferente. Eu não consigo imaginar. Todo dia não, porque nem vai ser contado o tempo. Então eu sei que são coisas novas, e totalmente diferentes do que nós temos conhecimento. E Ele está fazendo nova todas as coisas. Mas a garantia é que não vai haver sofrimento, nem dor, nem choro, e nem a morte. E Ele diz: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Toda a palavra de Deus é verdadeira e digna de confiança. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele nos promete e nos dá essa esperança do céu, e assim Ele vai cumprir também. Disse ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, um princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida.
Então, esse que está sentado no trono ainda disse: está feito, já está definido e determinado, isso está feito. E ele diz ainda: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, essa expressão quer dizer uma coisa completa, uma coisa plena, uma coisa inteira. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa porque ele é o criador, ele estava na criação, ele mesmo, através da palavra dele, tudo foi criado. Então ele é o alfa porque é o criador, e ele é o ômega porque ele é o consumador, e nele todas as coisas terão fim. Então, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O princípio e o fim de todas as coisas é Deus. Versículo 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E então, todo aquele que for vencedor vai herdar tudo isso. Ou seja, toda a cidade, tudo que foi descrito. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quem serão esses vencedores? Quem são esses vencedores? Talvez você possa pensar que sejam pessoas muito especiais, ou que tenham algum poder, ou de alguma forma sejam pessoas especiais. Mas esse vencedor sou eu, e esse vencedor é você. Isso não é incrível? Todos nós fazemos parte desse grupo de vencedores. 1 João 5, 4 e 5, tem aí no slide? Tem. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, por que somos vencedores? Pela fé. A fé em Jesus é a nossa vitória. A nossa fé em Jesus é a nossa vitória. E quem é que vence o mundo? Quem é o vencedor? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente, mas ninguém é vencedor. Muitas pessoas podem achar-se vencedores na vida ou de qualquer outra forma. Para Deus, os vencedores são esses, os que creem que Jesus é o Filho de Deus. E diz ainda no versículo 7, serei seu Deus e ele será meu filho. Esse vencedor, ou seja, você, eu, chegando no céu, ele diz: agora eu serei seu Deus e ele será meu filho. Irmãos, a maior recompensa do céu é Deus. Não existe maior recompensa do que o próprio Deus, do que o próprio conhecimento de Deus. E muitas vezes a gente tenta imaginar e acha que o céu vai ser algo como assim: vai ser legal porque eu vou ter uma casa maior do que a minha, uma casa com ar-condicionado, ou não sei. A gente tenta parametrizar o céu pelas coisas que nós conhecemos na terra e pelas coisas que nós achamos boas. Então, para mim, bom é isso. Então, no céu tem que ser 2 vezes isso. Mas não é assim. Nada se compara com o próprio Deus. O próprio Deus vai ser a nossa recompensa, e conhecê-lo, ter um relacionamento com ele para sempre, e conhecer cada vez mais. Eu fico imaginando você sendo ensinado e conhecendo mais sobre Deus. Eu amo conhecer Deus, conhecer a palavra, eu amo estudar, mas eu imagino que isso tudo que você pode conhecer aqui não faz nenhuma fração de tudo que ele pode revelar no céu. Isso me encanta, me enche de esperança. Você vai conhecer Deus para sempre, sempre conhecendo, e como ele é infinito, toda a eternidade você pode continuar conhecendo e tendo relacionamento com ele. Às vezes as pessoas têm uma
o desejo, vamos dizer assim, de ir para o céu, porque, obviamente, elas não querem ir para o inferno, né? É claro, ninguém quer ir para o inferno, então eu vou para o céu. Então elas escolhem ir para o céu porque elas têm medo do inferno. Ah, não quero ir para o inferno, então eu vou para o céu. Como o céu fosse apenas um prêmio, ou uma recompensa, ou apenas uma fuga. O céu fosse apenas uma fuga do inferno. Mas o céu é o próprio Deus. A recompensa maior é o próprio Deus. É claro que fugir da ira de Deus é muito, muito bom também. Mas o próprio Deus e o relacionamento com Deus é a maior recompensa. E eu digo isso porque talvez as pessoas querem ir para o céu, mas na terra elas querem viver a terra. Elas querem viver o reino da terra e não se importam com nada das coisas de Deus, não se importam com o reino de Deus, mas no fim elas querem ir para o céu, claro, né? Ninguém é bobo de querer ir para o inferno, né? No fim eu quero ir para o céu. Eu vou te falar, talvez para você, para esse tipo de pessoa, não tenha nada interessante no céu. Se a pessoa que não desfruta de um relacionamento com Deus aqui na terra, ela não vai achar o céu muito interessante. Ela não vai ter muito, talvez, prazer no céu e na presença de Deus. Então, a maior recompensa do céu é o próprio Deus. Versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então existe um porém, existe uma vírgula aí. Os covardes, incrédulos, depravados, assassinos e etc., esses não vão entrar. Esses têm um lugar preparado para eles também, que é o inferno. E é impossível você fugir dessa realidade. Enquanto se vive uma vida de pecado, sem confissão e sem arrependimento e sem crer em Jesus, para essa pessoa existe um lugar preparado, que é o inferno. E como eu falei no começo, a gente não fala mais disso. De alguma forma as pessoas, não sei, talvez medo ou não sei qual motivo, mas dificilmente você ouve nos púlpitos falar sobre a realidade do inferno também. E o inferno é real. E o mundo o mundo corre em direção, está correndo em direção do inferno. Esses covardes são aqueles que não tiveram coragem de assumir, de crer em Jesus, os incrédulos, os que não creram em Jesus, todos os que vivem essa prática e não têm fé em Jesus, eles vão para o inferno. E o lugar deles será então no lago de fogo que arde com enxofre. E eu não quero nem saber como vai ser esse lugar, mas eu tenho certeza que não é bom. E diz que é a segunda morte. Todo aquele que crê em Jesus, ele nasce duas vezes e morre uma vez. Ele nasce seu nascimento natural, depois ele nasce de novo em Cristo. E ele morre apenas uma vez. Ele morre no corpo, ele morre na carne. Seu corpo morre, sua alma não morre. Agora, todo aquele que não crê em Jesus, ele nasce uma vez e morre duas vezes. Ele tem um nascimento natural e morre duas vezes. Ele morre no corpo e sua alma morre, essa segunda morte. E é uma morte eterna, um sofrimento eterno. Então o céu é um lugar reservado. O céu é um lugar reservado somente para os salvos. Salvos pelas boas obras, pelo caráter ou por qualquer performance? Não. É um lugar preparado para os salvos pela graça e justificados pela fé em Jesus. Deus preparou um caminho para que todos nós pudéssemos fugir dessa ira de Deus e encontrar um lugar também no céu. Pela fé em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Apenas isso.
pela fé em Jesus, nós temos filhos, nos tornamos filhos de Deus. Tem uma frase que eu gosto, que é do C.S. Lewis, tá aí também, ó, olha lá. Diz que o Filho de Deus se tornou homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então, Jesus, ele veio, abriu mão de toda a sua glória, veio habitar entre nós, para que todos nós pudéssemos participar da glória dele, nos tornando também filhos de Deus. Então, irmãos, o céu é um lugar preparado. O céu é um lugar preparado para aquelas pessoas que estão preparadas para o céu. Você está preparado? Você está preparado para ir para o céu? Você tem certeza que quer ir para o céu? É claro que sim, né? Eu creio. Claro que sim. E essa expectativa do céu, ela muda toda a nossa vida aqui na terra. É possível nós vivemos o céu ainda aqui porque nós temos essa perspectiva. Eu quero relacionar agora uma segunda parte, alguns pontos que essa perspectiva do céu afetam a nossa vida aqui na terra. Primeiro, ela deve afetar também, uma das coisas que ela afeta é a nossa vida financeira. Você tem alguns versículos aí que você pode anotar. Eu vou ler Mateus 6, 19 e 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, não acumule tesouro aqui. Acumule tesouros no céu. Você pode ter muitas riquezas e prosperidade aqui e ser pobre no céu. Eu tenho certeza que você prefere acumular tesouros no céu, ser rico junto com Deus. Então, nossa perspectiva de que tudo é aqui faz com que a gente queira apenas acumular tesouros aqui. A nossa perspectiva da eternidade é limitada, porque nós somos baseados no tempo, então nós não podemos imaginar o que é ser eterno. Mas a nossa vida aqui, no máximo, ela pode durar uns 90 anos, se você tiver sorte e tiver hábitos saudáveis também. Pelo jeito eu não chego lá. Mas talvez você chegue 90 anos ou mais. Isso não se compara nem com uma fração da eternidade. E por mais tesouros que você junte aqui, nada vai mudar. Tudo vai ser queimado e consumido pelo fogo. Então, junte tesouros no céu. Seja rico junto com Deus. Outra coisa que a perspectiva da eternidade ela altera a nossa mente. Colossenses 3:2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Manter os pensamentos nas coisas terrenas, isso é a maior fonte de ansiedade, a maior fonte de desânimo e de frustração. Eu nunca vi ninguém ansioso ou frustrado por pensar no céu. Eu vejo as pessoas frustradas e ansiosas por pensarem na terra, por pensarem nas coisas que elas gostariam de ter, nas coisas que elas não conseguem alcançar aqui. Isso deixa todo mundo frustrado, chateado, inclusive cria depressão e tantas coisas. Então mantenham o pensamento nas coisas do alto. Tente fazer esse exercício e você vai ver uma grande diferença e vai ser bom inclusive para a sua saúde mental. A perspectiva da eternidade, ela altera a nossa santidade aqui. Ela mexe com a nossa maneira de viver e o nosso procedimento. 1 João 3, 2 e 3 diz: amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, você tem essa expectativa e essa perspectiva da eternidade, você quer viver
em santidade, você quer viver num relacionamento puro com Deus. Nossa expectativa da eternidade, ela também muda a maneira que nós enxergamos o nosso sofrimento. 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas não no que se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, você não vai desanimar se você mantiver os olhos naquilo que não se vê. Isso parece meio estranho, né? Mas é pela fé. Ou seja, se você mantiver seus olhos na eternidade, você não vai sofrer com tanto desânimo, preocupação, ansiedade e tudo isso. Enquanto nós esperamos a eternidade, nós temos uma missão, que é espalhar essa boa notícia. E eu acho impressionante como nós temos a capacidade de espalhar notícias ruins rápido. Você bota uma notícia ruim lá no WhatsApp, daqui a pouco todo mundo recebe, todo mundo te encaminha a notícia ruim, e é incrível como a gente está tão disposto a compartilhar notícias ruins. Agora, uma notícia boa, que é boa, a gente não compartilha. Imagina você poder dizer para alguém que tudo isso aqui vai passar e logo, logo ela vai estar com Jesus para sempre, Jesus vai receber ela no céu com um abraço, e para isso basta ela crer em Jesus. Isso é uma boa notícia ou não? Claro que é. Para uma pessoa que está aflita, sofrendo nessa vida, talvez seja tudo que essa pessoa precise ouvir, irmãos. E eu digo o seguinte: para nós, às vezes, as coisas são tão óbvias, sabe? Igual quando a gente pensa sobre o céu e talvez, legal, eu vou para o céu mesmo. Mas para pessoas no mundo, às vezes elas precisam ouvir simplesmente que Jesus as ama. Tantas vezes você vai fazer um evangelismo e você fala para a pessoa: olha, Jesus te ama. Isso é muito clichê para nós, é tão comum a gente ouvir isso, mas para a pessoa é uma grande notícia. Enquanto nós esperamos a eternidade, nós devemos espalhar essa grande e boa notícia que é o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, nós não temos nada a perder nessa terra. Você viver para Deus, você não tem nada a perder, muito pelo contrário. Você está cultivando a eternidade dentro do seu coração. Então, pense mais a respeito da eternidade. Pense mais sobre o céu, tenha essa expectativa, essa perspectiva, porque é a nossa nação, é para lá que nós vamos, e se Deus quiser, logo, logo, todo esse sofrimento que nós falamos no princípio, nada disso vai acontecer. A morte, a dor, tristeza, nada disso. Botei de novo aquela foto no final, para você imaginar isso, você chegando no céu e recebendo esse abraço, sendo recepcionada por Jesus, ele dizendo: acabou, chega, acabou, agora tudo já passou. Agora você vai ficar aqui comigo para sempre, eternamente, do meu lado, se relacionando comigo e me conhecendo. Amém? Enquanto nós esperamos essa eternidade, nós também celebramos a ceia. Inclusive, ela anuncia isso até que Jesus venha. O último
slide aí, diz que em 1 Coríntios 11, 23 e 26 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, quando nós tomamos a ceia, quando nós celebramos a ceia. Isso é uma celebração. É uma celebração porque através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter acesso a essa eternidade com Deus. E não seria de outra forma se não fosse assim, se não fosse por Ele, se não fosse por esse sacrifício, pela sua graça e bondade e intenção e espontânea vontade de se entregar por nós, nós não poderíamos entrar no céu. Não teria outra maneira. E quando nós tomamos a ceia, celebramos a ceia, celebramos esse corpo e esse sangue que nos dá acesso, que nos libera esse acesso para a presença de Deus e, finalmente, para o céu e a eternidade com Ele. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia, Senhor. Como nós somos gratos, Deus, por esse favor tão grande e merecido que é a salvação. O Senhor tem sido bom e nos salvou, e nós te agradecemos por isso. E obrigado, Deus, pela eternidade que nos aguarda no céu. Nos ajude a manter o foco e manter nossa mente nas coisas do alto e não nos enroscarmos, não nos embaraçarmos, Deus, com as coisas dessa terra. Não perdemos tempo, Deus, com as coisas que não te agradam ou com as coisas que não nos levam a lugar nenhum. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a viver o Evangelho verdadeiro na terra, viver para Ti, somente para Ti, Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor transforme nossa vida, transforme nossa mente, nossa visão de mundo, baseado nessa eternidade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Não faltam palavras, Pai, para te agradecer e para te agradecer, Senhor, por toda essa bondade e tudo que o Senhor fez. Eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja.